Nenhum de nós é tão virtuoso quanto gostaríamos de acreditar. Carregamos impulsos instintivos, sede de poder e uma crueldade latente que ocasionalmente se manifesta. Embora seja comum rejeitarmos esses aspectos, negá-los não os fará desaparecer. Na verdade, fará com que eles mergulhem no inconsciente e se transformem no que Carl Jung denominou sombra. Esses sentimentos reprimidos carregam uma enorme quantidade de energia psíquica que, quando não reconhecida, fica estagnada e se manifesta de forma destrutiva, como em crises, conflitos internos e limitações pessoais. Neste vídeo, vamos encarar nosso lado sombrio e descobrir como acessar toda esta energia que vem sendo mal direcionada. Imagine que há uma parte de você que é profunda, desconhecida e poderosa. Carl Jung chamou essa parte de sombra. Para ele, todos carregamos dentro de nós uma espécie de território escuro, um reflexo dos atributos que rejeitamos ou não queremos ver em nós mesmos. Porém, a psicologia junguiana nos convida a entender que a sombra não é necessariamente algo ruim, mas sim uma parte do ser humano que, ao ser reconhecida e integrada, nos ajuda a crescer. Ou como Jung escreve, não se torna iluminado quem imagina figuras de luz, mas quem torna a escuridão consciente. Ou seja, ignorar a sombra é viver de forma incompleta e, portanto, alienar-se do nosso propósito. Explorar o lado obscuro da nossa personalidade desafia a tendência moderna de focar apenas no positivo e produtivo. Para Jung, o autoconhecimento verdadeiro só é possível quando encaramos nossas contradições internas e reconhecemos que não somos apenas feitos de virtudes. Aceitar nossas falhas, medos e impulsos reprimidos nos permite abraçar uma visão mais completa de quem realmente somos. Se a sombra tem um papel tão essencial, por que evitamos explorá-la? Para Jung, a resposta está no ego. Ele via o ego como a imagem que criamos conscientemente de nós mesmos, geralmente uma visão idealizada onde só há aspectos positivos, baseada no que aceitamos ver. O problema é que o ego teme a sombra porque ela ameaça essa imagem idealizada. Reconhecer emoções como raiva, inveja e insegurança desestabiliza a estrutura do ego, que prefere ignorar essas facetas sombrias. Porém, Jung dizia, aquilo a que você resiste, persiste. Ou seja, ao suprimir esses impulsos, criamos uma sombra ainda mais intensa que acaba se manifestando de maneiras inconscientes, tal como projetar nossa sombra em outras pessoas. A projeção ocorre quando atribuímos aos outros características que, na verdade, pertencem a nós mesmos, mas preferimos não reconhecer. Por exemplo, alguém que constantemente critica a arrogância alheia pode estar, na verdade, lidando com uma arrogância reprimida dentro de si. Jung sugeria que uma maneira prática de começar a explorar a sombra é observar os julgamentos que fazemos. Se você sente aversão por uma característica em outra pessoa, pergunte-se: será que essa característica, de alguma forma, reflete algo em mim que eu prefiro não enxergar? Essa prática de autorreflexão pode ser desconfortável, mas é profundamente reveladora. Outra ferramenta poderosa é o uso da escrita. Dedique alguns minutos por dia para anotar pensamentos e sentimentos que você geralmente tenta evitar. Pergunte-se: o que eu temo admitir sobre mim mesmo? Que emoções ou desejos eu costumo reprimir? Essa prática ajuda a dar nome e forma à sombra, tornando-a menos assustadora e mais compreensível. Além disso, Jung acreditava que sonhos são uma porta de entrada privilegiada para a sombra. Preste atenção nos sonhos recorrentes ou em imagens oníricas que provocam desconforto, pois podem representar aspectos reprimidos que precisam ser integrados. Muitos pensadores discordaram de Jung ao afirmar que focar na sombra pode levar à impulsividade ou até a justificar comportamentos destrutivos. Jung, no entanto, argumentava exatamente o contrário, que ignorar a sombra é o verdadeiro perigo. Segundo ele, ao reprimir esses conteúdos, criamos um monstro interno, uma força inconsciente que passa a nos influenciar nas sombras, agindo sobre nossas escolhas e atitudes sem que percebamos. E aí, quando estivermos esgotados ou sob grande pressão, essa energia contida ganha força e pode se manifestar de forma abrupta, como explosões de raiva assustadoras ou reações desproporcionais. Portanto, a chave não é lutar contra a sombra,
mas sim aceitá-la como parte de nós mesmos, como parte da nossa personalidade, reconhecendo que elas são aspectos fundamentais de nós mesmos. Ao enfrentar a sombra, reduzimos os estragos que ela pode causar, porque a consciência de uma tendência para a raiva, egoísmo ou qualquer traço negativo nos dá a chance de exercer algum controle sobre esses impulsos. E como Jung pontua, forças inconscientes perigosas podem se tornar inofensivas ou pelo menos controláveis, quando trazidas à luz da consciência. Ou seja, ao nos reconhecermos por completo, podemos minimizar o dano potencial que essas falhas causariam se deixadas de lado. E esse processo é uma forma de nos fortalecermos, de tomar controle do que, de outra forma, nos controlaria. Mas a sombra não traz apenas fraquezas. Elas também podem ser uma tremenda fonte de energia, pois a consciência dos traços negativos não nos dá só a possibilidade de frear essas tendências, mas também de reconduzir suas energias para o nosso próprio proveito. Por exemplo, em vez de cedermos à inveja ou ira e causar destruição, podemos reconhecer esses sentimentos e tomá-los como fonte de motivação para o nosso próprio autodesenvolvimento. Muitas das pessoas extremamente motivadas que vemos por aí são pessoas que souberam acessar esta poderosa fonte de energia. Encarar nossa sombra é uma prática que pode ser feita no dia a dia, observando como reagimos às situações e aos sentimentos mais desconfortáveis. Por exemplo, a inveja é um sentimento que quase ninguém gosta de admitir, mas ele surge nos momentos mais corriqueiros. Imagine que você vê alguém próximo, talvez um colega de trabalho, sendo promovido ou reconhecido publicamente. Em vez de sentir alegria, você percebe aquele desconforto que pode vir em forma de crítica interna, pensando algo como, ele nem trabalha tanto, ou eu merecia isso mais do que ele. Esse é um reflexo da nossa sombra. Ao invés de deixar esse sentimento te consumir ou fingir que ele não existe, pare e questione. Por que essa conquista me incomoda tanto? O que essa pessoa tem que eu também gostaria de alcançar? Ao fazer isso, você pode transformar a inveja em uma inspiração para o autodesenvolvimento, identificando habilidades que você quer aprimorar em si mesmo. O orgulho também é uma sombra que aparece de forma sutil em nosso dia a dia. Quantas vezes evitamos admitir que estamos errados, mesmo sabendo que isso poderia melhorar nossos relacionamentos? Imagine uma discussão com um amigo, onde você, no calor do momento, diz algo que se arrepende logo depois. O orgulho, uma sombra que todos temos, faz com que evitemos pedir desculpas, mesmo sabendo que isso é o certo. Encarar essa sombra significa reconhecer que pedir desculpas não diminui o nosso valor. Pelo contrário, mostra a maturidade e fortalece a relação. Como você pode perceber, para que possamos aproveitar esse lado positivo da sombra, é preciso mais do que apenas observá-la. É preciso, como James Hillman disse, dar uma casa ao que foi rejeitado em nós. Isto nos torna pessoas mais autênticas e, portanto, até mais atraente para os outros. Jung aponta que os seres humanos têm uma suspeita instintiva daqueles que parecem bons demais e que se identificam excessivamente com uma imagem idealizada. Sabemos que por trás de uma máscara brilhante sempre existe uma sombra. O verdadeiro encanto reside no caráter completo, na pessoa que conhece e aceita tanto suas forças quanto suas fraquezas. Pense em figuras públicas que, ao expor suas falhas e dificuldades, tornam-se ainda mais admiradas. E, na minha sincera opinião, a honestidade é uma das virtudes mais importantes, embora ignorada no que Guy Debord chamou de sociedade do espetáculo. Uma sociedade onde cada aspecto da nossa vida é exibido, filtrado e moldado para parecer impecável. Redes sociais, publicidade e até interações cotidianas promovem a ilusão de uma perfeição inatingível, que esconde toda e qualquer vulnerabilidade. Essa cultura de mostrar-se perfeito não permite espaço para falhas, dúvidas ou inseguranças, elementos que, para Jung, compõem nossa sombra. Ao reprimirmos esses aspectos para nos adequar ao ideal social, criamos uma sombra cada vez mais pesada, que surge em forma de crises emocionais, depressão e ansiedade. Aqueles de nós que aceitam o desafio de confrontar a sombra também contribuem para curar um mundo polarizado. Ao lidar com nossas próprias falhas, paramos de projetá-las em outras pessoas e deixamos de cair na prática destrutiva de apontar culpados em oponentes políticos, grupos étnicos ou qualquer outro tipo de diferença.
Jung sugere que, ao nos libertarmos das projeções, nos tornamos conscientes de uma sombra espessa, carregando novos conflitos e desafios, mas também a oportunidade de um crescimento genuíno. Esse é um chamado para olharmos para dentro de nós, sabendo que as divisões e tensões do mundo começam com cada um.